pessoal, boa tarde, bem-vindo ao curso de fiscalização. A nossa aula hoje é de auto de infração. Vocês vão aprender o que é um auto de infração e se você pode fazer esse auto de infração mediante o cumprimento da lei ambiental do seu município. Então, a base legal é a Constituição, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora. Para isso, esse artigo 23 e o artigo 225 lhe dá o direito. Mas existem situações que você não pode exercer o seu poder municipal. Mas aí o parágrafo único, o que é que diz? Leis complementares fixarão as normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Quando eu falo na questão os municípios, o artigo 225 lhe dá o direito. Porém, as leis complementares, que é o Código de Meio Ambiente e a Lei 140, você fazer um convênio de cooperação técnica no seu estado. Então, vamos lá ver a Lei 140. A base legal para o cumprimento do artigo 23 na lei complementar é a Lei 140. Então, as ações de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão ser desenvolvidos de modo a atingir os objetivos previstos no artigo 3 e garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizar e integrando todas as políticas ambientais governamentais. Então, se você não tiver municipalizado, você não tem esse poder. Então, o que é que diz o artigo 9? São ações administrativas dos municípios. E aí, o artigo 13 da Lei 140, vamos lá pesquisar o artigo 13. Escreve aí, professor Ricardo pediu para pesquisar o artigo 13. Então, você tem que ter a estrutura de meio ambiente para você ter esse direito. Estrutura mínima, né? Que tem que ter conselho de meio ambiente, fiscal de meio ambiente, diretor de meio ambiente, fundo de meio ambiente e lei de meio ambiente. Código de Meio Ambiente Municipal. Por exemplo, a legislação ambiental municipal Valença. Valença tem a lei municipal de meio ambiente, mas Valença, aqui na Bahia, não pode fiscalizar nem licenciar, porque ela não tem a estrutura mínima e ela não fez o convênio com o Estado. Então, o Estado, ele emite uma resolução CEPLAN. Pode ser que outros estados também tenham uma resolução, mas aqui é a resolução CEPLAN. Ele emite a resolução dando a competência, né, do município licenciar nível 1, nível 2 e nível 3. E aí, se o seu município está devidamente legalizado, ou seja, municipalizado, você tem como licenciar esses empreendimentos. Aqui é uma fábrica de madeira, aqui no município de Grapiúna, e aqui é um aterro sanitário no município aqui da Bahia. Então, se você tem a competência nível 3, você pode licenciar um aterro de pequeno porte, ou você pode licenciar no estado, e você pode licenciar uma indústria. Uma coisa que é importante que vocês entendam, uma coisa é
licenciamento ambiental, outra coisa é licença de alvará de construção. A licença do alvará de construção, quem dá é a Secretaria de Obras, certo? E a licença ambiental, quem dá é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, você vai apresentar as peças técnicas, né, o projeto arquitetônico, documento de propriedade, o que pede lá no checklist, certo, do seu município. Depois que você apresentar, vai ser emitido uma licença de instalação na Secretaria de Meio Ambiente ou na Secretaria de Obras, pode trabalhar em conjunto, de instalação, que é o alvará de construção, e esse arquivo ele vai ser encaminhado, todas as peças, para a Secretaria de Meio Ambiente, para emitir a licença de implantação. Depois que emitir a licença de implantação, que é LI, licença de instalação, o órgão vai emitir a licença com as condicionantes. Quando você cumprir todo o projeto e você apresentar as condicionantes, vai lá as condicionantes: Programa de Educação Ambiental, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Recuperação de Área Degradada, Programas ASNR, e aí 4, 5 programas que ele colocar na licença. Tem uma licença lá no portal, no ambiente de avaliação de vocês, nas atividades, e vocês vão ver o modelo lá, as condicionantes. Então, quando o empreendedor cumprir as condicionantes, você vai dar a licença de operação. Ou você pode também dar uma licença de operação sem o cumprimento de condicionante, mas botar lá: por 120 dias você apresenta o documento, a condicionante, o relatório de condicionante, né, que é aquele programa de educação ambiental. Então, o empreendedor vai ter que apresentar que ele deu o treinamento de educação ambiental, empreendimento, relatório, tudo bonitinho, foto. Aí, por mais 150 dias, apresentar o PGRS. Então, o empresário tem tempo de ir fazendo isso, né? Vai fazendo isso aos poucos. Quando chegar com 180 dias, ele vai ter lá a licença permanente. O órgão vai dar a licença permanente dele, porque ele já apresentou todas as peças técnicas e os relatórios também de condicionantes, relatório técnico, apresentou na secretaria. E o fiscal de meio ambiente, ele vai estar acompanhando isso, está indo lá na fábrica, está indo lá na indústria, ver se esses relatórios estão sendo cumpridos. Então, é importante que o empreendedor mantenha esse documento em mãos. Sempre quando chegar o fiscal, ele tenha esse documento em mãos, certo? A licença ambiental, os programas, as plantas, para o fiscal entender o que está sendo feito. E também é importante que o fiscal se capacite para que ele entenda de uma forma multidisciplinar de cada tipo de empreendimento. Então é importante que o fiscal ele estude bastante para que ele tenha conhecimento multidisciplinar. A função de fiscal ela tem grande importância, pessoal. Tem grande importância. Então, o estudo, ele posso dizer assim, antes, durante e constante. Você tem que estudar muito para atuar nessa área. A base legal do auto de infração é a Lei 9.605. Infrações de operação sem licença, decreto 6.514 de 2008. Então foi o decreto de lei. E artigo 60, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais sem licença ou autorização do órgão ambiental competente,
Quando fala órgão ambiental competente, é que muitas vezes existe o órgão de meio ambiente do município e ele não tem a competência. Foi o que eu estava falando anteriormente. Ele, às vezes, não é municipalizado e não tem a estrutura necessária para emitir uma licença ou para notificar, para fazer um auto de infração. Então, é isso aí. Você tem que ter um órgão competente. Isso está na Lei 140, artigo 13. Então, o auto de infração compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso de um empreendimento ou atividade, lavrar o auto de infração ambiental, instaurar processo administrativo para apuração de infração à legislação ambiental cometida pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Então, compete a todo órgão ambiental a fazer o auto de infração. Mas precisa que você esteja municipalizado, o órgão esteja com a competência. Se você tem lá o órgão, toda a estrutura, e você não tem um código de meio ambiente, você não está cumprindo a estrutura mínima e não tem competência. Se você tem lá toda a estrutura e não tem um conselho funcionando, você não está cumprindo a estrutura, não está capacitado para executar nada. Você tem toda o aparato, legislação, fiscal, conselho, e você não está com o fundo em dia, você não está legal. Então você está funcionando inadequadamente. Então é bom que vocês entendam sobre isso. O auto de infração. O auto de infração é um processo administrativo destinado à apuração e à correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente no âmbito nacional, estadual e municipal. Então, é um processo administrativo destinado à apuração, correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas do seu município. Então, é importante que você tenha um código de meio ambiente do seu município. Se você não tiver, contrate a RP. Valeu? Fazendo uma propaganda aí nossa. Penalidades e consequências. As infrações ambientais podem gerar as seguintes penalidades: advertência verbal ou oral, multa simples, multa diária, apreensão de animais, produtos, subprodutos da fauna, da flora e demais produtos, subprodutos, objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículo. O município pode atuar? Professor, pode. Nesses casos de apreensão de madeira, de embargo, de obra, demolição, pode. O município tem competência para isso. Mas o fiscal e a equipe da prefeitura precisa ter esses instrumentos que eu falei anteriormente, certo? Se não tiver, está cometendo um ato ilegal e pode sofrer um processo administrativo. O fiscal precisa ser efetivo ou ser reda, não pode ser contratado. Então a prefeitura que tenha o pessoal contratado está irregular, no mínimo tem que ser reda para trabalhar nessa área de fiscalização. E aí o cumprimento da legislação. É importante que o gestor ambiental, que o diretor, que o secretário conheça quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cumpridas, combinadas na medida da sua culpabilidade, bem como diretor, administrador, membro do conselho de meio ambiente, de órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outra pessoa, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, se você está trabalhando e você sabe de alguma coisa que vai trazer algum dano, informe as autoridades, comunique, mande um e-mail. Você que é conselheiro, está vendo que aquilo vai causar um dano ambiental, você também está cometendo um crime. Então, esse artigo está na Lei 9.605, ele é importantíssimo. Domine
essa lei está disponível lá, viu, pessoal? Vocês baixam, façam o módulozinho e nunca se esqueça desse artigo. Nunca se esqueça desse artigo. Tipo de infração ambiental: contra a fauna, contra a flora, poluição atmosférica, poluição sonora, poluição do ar, poluição dos rios, contra o patrimônio cultural, contra a administração ambiental e as unidades de conservação, né? As NUC. Então, são vários tipos de unidade de conservação: Parque Nacional, Estação Ecológica, APAS, são 12 tipos de unidade de conservação. Então, tem unidade de conservação que você não pode nem tirar uma rosa, uma planta, não pode pescar, não pode derrubar uma árvore. Então, cuidado. Então, é importante que vocês dominem também o sistema de unidade de conservação, conhecido aí como SNUC. É importante vocês pensar na função de fiscalizar. Essa função é importantíssima. O que o fiscal faz? Quais os desdobramentos resulta da fiscalização? A advertência verbal e escrita, o auto de infração, a multa, a suspensão de atividades industriais, embargos de obras, embargos industriais, embargo de empresa, apreensão de equipamento, de veículos, a demolição de indústria, de equipamentos de obras e destruição da sua propriedade. E aí o fluxogramas. Você vai entender que você, enquanto agente, você vai fazer a lavratura do auto de infração, a notificação, vai encaminhar para o atendimento ambiental, e aí vai lá fazer a conciliação, e aí medidas e procedimento para o pagamento de multa, reparação de dano que foi causado naquele ambiente, regularização ou adoção de medidas preventivas. E aí o desdobramento, a redução e prestação de serviços ambientais, que pode ser uma medida preventiva, pode ser uma medida que vai compensar aquele dano, a assinatura do termo de compromisso de recuperação, ou pode ser um TAC, pagamento de multa, possibilidade de parcelamento também. Isso é feito no órgão federal, então você pode também fazer. A deliberação, aí vem a deliberação do diretor regional ou do diretor municipal, o julgamento, se cancela ou mantém ou altera a multa, concede benefício. Então, finaliza o processo, as obrigações cumpridas sim ou não. Se não, a gente vai para o quê? Para a esfera judicial. Se for no caso do município, o procurador do município faz o parecer jurídico, encaminha todas as peças que foram construídas para o juiz. E lá você tem que fazer sua defesa judicial com um advogado. Muitas vezes no órgão estadual você faz a defesa também com advogado, mas não é necessário na esfera administrativa. E lá você tem que apresentar os laudos de contestação junto com a petição jurídica de um advogado para que você faça sua defesa. E aí vem a questão justiça, judicialização. Então, é isso que é judicialização. É ação de juiz. Trata-se de um fenômeno mundial por meio de qual importantes questões políticas, sociais e morais são resolvidas pelo Poder Judiciário, ao invés de serem solucionadas pelo poder competente, seja ele o Executivo ou o Legislativo. Então, se você cometeu algum dano ambiental àquele empreendimento, você vai ser encaminhado para a Justiça e lá vai ser deferido o processo, porque não foi resolvido na esfera executiva, na esfera da prefeitura. Então, isso é a judicialização. É um fenômeno da judicialização, tomou corpo no Brasil a partir da promulgação da Constituição de 1988, que aí vem o arcabouço jurídico, nasceu da 6938, onde você vai resolver suas questões na forma jurídica.
E aí o conceito de crime ambiental, condutas ou atividades poluidoras que degrada de forma direta ou indiretamente a qualidade ambiental praticada por pessoas físicas ou jurídicas. Capítulo V da Lei 9.605 de 98 dos crimes contra o meio ambiente, contra a fauna, contra a flora, poluição contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural contra a administração ambiental. E aí vem os conflitos versus instrumentos versus eficiência. Aí tem o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que é muito utilizado pelas prefeituras, muito utilizado pelos Ministério Público, pelo IBAMA, pelo Instituto de Meio Ambiente, a ação civil ambiental pública, a ação penal ambiental, multas em dinheiro, em recurso financeiro, medidas compensatórias, reparação do dano, apreensão do bem e, por fim, a prisão do indivíduo. E sanções ambientais: privativa de liberdade, pessoas físicas, reclusão e detenção, multas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, pessoas físicas, interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar a pessoas físicas. Então, vocês podem ver, as sanções penais ambientais, ela tem uma vasto arcabouço e algumas formas de lidar devido aos atos cometidos tanto como pessoa física e como pessoa jurídica. E, desde já, um obrigado, um forte abraço para vocês. Estamos atentos. Qualquer questionamento, qualquer dúvida do curso, vocês mandam para a gente aí no grupo do WhatsApp, manda no nosso e-mail, rpambiental@gmail.com, e estamos aí para trazer um conteúdo que venha contribuir com a formação de vocês. Um forte abraço a todos.